Pessoal, bom dia a todos. Para quem não me conhece, eu sou o Cláudio, eu sou trader em criptomoedas, Bitcoin e altcoins. Hoje nós vamos analisar o gráfico do Bitcoin no par USDT. Hoje, 27/7/2019, 10h48. Então, pessoal, assim, quem acompanha as minhas análises, eu falei lá na análise passada que Bitcoin vinha fazendo, ou seja, o gráfico do Bitcoin vinha fazendo topos mais baixos. E se são topos mais baixos, fundos mais baixos. E eu falei aqui, pessoal, desse suporte em 9.400, que seria um suporte, né, que poderia sim, quando o gráfico tocar esse suporte, entrar a adoção e o preço reverter a tendência aqui. Dentro dessa análise que foi feita aqui, a gente vem tendo lucro da seguinte forma, trabalhando no scalp, tempo gráfico de 5 minutos, né? Um scalp, ou seja, tiros curtos, mas a tendência é tendência de baixa sim. A gente falou no vídeo passado aqui sobre esse cruzamento de média aqui, onde a média de 9 períodos cruzou a 21 para baixo e a gente observa que nesse ponto a 9 já cruzou a 50. E com certeza a 21 vem testar 50 aqui. Pessoal, perdendo essa 50 aqui, cruzando, vem testar 100. Claro, se não entrar adoção nesse ponto aqui, dessa linha azul, aqui o preço está 9.475, mas o suporte é 9.400. Então assim, pessoal, a gente trabalha com probabilidades. Então se existe, vou colocar aqui uma seta, a possibilidade do gráfico tocar aqui e entrar uma adoção, ou seja, entrar compradores nesse ponto e jogar o gráfico para cima, fazer uma projeção, então isso aqui é ponto para a gente analisar, porque tudo pode acontecer nesse mercado. E Bitcoin é muito volátil. Então o que é que a gente observa? Que ele fez a tendência baixista, vai testar aqui, 9.400, ou até mesmo aqui, pessoal, do preço que se encontra 9.473, ele faz uma reversão. Depende da adoção, de entrar compradores, ou seja, os touros. Então a gente analisa, mas assim, porque existe, a probabilidade de buscar topos mais altos aqui, você vai entrar nesse ponto e jogar o seu alvo, aqui em cima? Não. Eu já falei isso aqui e vou repetir sempre. A gente entende o seguinte, que se entrar adoção nesse ponto, a sua resistência imediata aqui, ó, é a média de 50 períodos aqui, nesse ponto agora, no gráfico, porque isso aqui vai mudar. O tempo passa, e isso aqui, essas médias vão descendo. Então assim, sua resistência imediata está em 10.037 aqui, que é onde se encontra a média de 50 períodos, e ela atuou bem aqui. Você observa que a 9 períodos está junto aqui, no mesmo nível. Então, se a gente entrar aqui numa reversão de tendência, a gente entrou aqui nesse ponto. Nossa primeira resistência é 10.037, não pode descartar isso. Por quê? Porque o gráfico pode subir, tocar nessa resistência e voltar a cair. Então, se você trabalha com aquela ideia que vai comprar aqui e vai buscar 13.000, ele enfrenta a resistência e volta e você fica comprado e o preço vai buscar baixos mais baixos. Então é assim que a gente trabalha. Então assim, rompendo a 50, a gente vem testar aqui a 21. Vale lembrar, pessoal, que nesse momento a 21 está nesse nível aqui de 10.314. Mas à medida que o preço vai caindo, essa média, essas duas aqui, 9 e 21, elas vão descendo para testar essa 100 aqui que eu falo daqui a pouco. Então vamos lá, subiu aqui, comprou, a gente tem 10.037, 10.314. E acima nós temos as resistências que foram criadas pelo gráfico. Esse ponto aqui é uma resistência, 10.737. Esse ponto aqui é outra resistência, 11.771. Esse ponto aqui é outra resistência, 12.543. E tem essa aqui do gráfico que foi a máxima, 13.124, buscou 14, Então assim, pessoal, toda vez que um gráfico ele se aproxima, seja ela de Bitcoin ou altcoins, se aproxima de um suporte, existe sim
né, a probabilidade e a possibilidade de alguém entrar aqui nesse ponto, né, e jogar esse gráfico para cima. Então você analisa uma reversão da tendência. Reverteu essa tendência aqui, ó, você analisa a confirmação e entra. E aí já sabe que as suas resistências aqui imediatas, quais são elas, né? Então assim, para alta a gente já viu. Agora o que é que a gente vai dar uma analisada aqui? Para baixa, né? A gente vai analisar aqui caso o Bitcoin, o gráfico rompa aqui e onde é que vai parar esse preço. Então assim, pessoal, se romper aqui, deixa eu tirar, né? A gente agora vai analisar para baixo. Então deixa eu tirar aqui. Vou colocar aqui no corpo, né? Não vai bater exato, mas a gente sabe que isso aqui ela vai para 3.400. Ficou 3.414, não tem problema não. Então vamos lá. Se o gráfico não respeitar aqui, não entrar adoção, qual seria o nosso primeiro suporte? A gente observa que nesse ponto aqui, ó, o gráfico fez o seguinte, ele subiu, tocou na resistência aqui de 9.468, vamos colocar aqui, e respeitou. Então ficou um dia, 2 dias, 3 dias testando esse suporte aqui. Então eu vou levar em consideração, né? Porque não pode subestimar nada nesse gráfico, correto? Então assim, leve em consideração que isso aqui é um suporte. E abaixo desse suporte a gente observa que está a média de 100 períodos aqui, ó, nesse ponto, porque as médias podem sim atuar como suporte e como resistência. Então 8.907 a média de 100 períodos. E essa média aqui, pessoal, que para mim, eu não digo que as demais não são importantes, mas essa média aqui a gente deve dar uma atenção maior. Perdão, esse suporte, uma atenção maior. Por quê? Eu falo uma atenção maior nesse suporte, porque aqui tem um ponto, para mim, que ele é decisivo para o BTC. Observa só. Esse suporte aqui tem para o gráfico de um dia. O gráfico trabalhou aqui, ó, por alguns dias. Se aqui é um dia, cada um candle desse representa um dia. Então ele levou alguns dias trabalhando aqui, né, em cima desse suporte. Testou lá a resistência, respeitou, voltou no suporte e projetou. Só que esse suporte, pessoal, se a gente analisar aqui, ó, 7.611, para mim é um suporte muito importante. Levando em consideração isso aqui, né, que são a quantidade de vezes que o gráfico testou esse suporte e que ele está acima aqui, ó, colado com a média de 200 períodos. Pessoal, o que é que a gente tira aqui nessa visão do gráfico? Eu observo o seguinte, que a média de 9 está cruzando a 50, se não entrar uma reversão de tendência aqui, a 100 também vai cruzar e vem testar, perdão. A 9 está cruzando a 50, se não entrar uma adoção aqui, a 21 vem cruzar também. E aí vem testar essa 100 aqui embaixo, né? Se romper esses suportes aqui, vem testar 100, né? Nesse nível aqui dá 100. Tendência baixista, nada mais justo se a tendência é baixista ele testar baixos mais baixos, se não entrar adoção, porque tudo pode acontecer, a adoção entrar aqui, ou entrar nesse ponto aqui, ou mais abaixo e reverter. Então aqui a gente tem suporte 9.465, 9.064, 8.907 aqui. Mas por que, pessoal, eu estou falando desse suporte aqui? Porque se essas médias aqui, ó, a curta e as médias vierem testar essa longa, né, o que é que acontece? Ela pode sim perder, e se perder, aí o caldo entorna, né? Porque o que é que acontece, né? Deixar bem claro para os especialistas que eu estou fazendo uma projeção e a probabilidade de acontecer. Eu não estou confirmando aqui que Bitcoin vai fazer, né? E que vai buscar 3.200 novamente. Mas você observa que desde o passado lá, 2017, Bitcoin vem na tendência baixista. Você observa aqui, ó, que essa média de 200, ela estava assim, ó, na forma aqui, ó, decrescente, 200, 100, 50, 21,9. Então aqui é padrão totalmente baixista. Foi quando ele buscou esse fundo aqui, ó, 3.185. E aí passou um bom tempo aqui embaixo, trabalhando. E aqui, pessoal, quando as médias cruzaram nesse ponto, tá observando que cruzaram aqui, ele subiu e cruzou a 200. E quando ele cruza, quando o gráfico cruza as médias curtas e médias cruzam a longa, que é a de 200,
a tendência do gráfico muda, assim. Então aqui é tendência, o padrão mudou, aqui é totalmente altista, é o padrão de alta, 200, 100, 50, 21,9 na forma aqui, ó, crescente. Então isso aqui é um padrão altista. Aqui a gente percebe que deu-se início a uma tendência de baixa. Então por que eu digo que não pode acontecer das médias aqui, da curta e das médias cruzarem as médias longas? Meio complicado, né? Cruzarem aqui, porque vai dar início novamente a esse padrão de baixa, totalmente baixista. Então existe a possibilidade? Existe. E eu ouço pessoa falando o seguinte: jamais você verá Bitcoin buscar 5.200. Para com isso. Para com isso, porque se 5.200 ainda existe aqui no gráfico da gente, existe sim possibilidade, probabilidade de ele buscar tantos os 3.200 como 1.000 ou até 0. Não se sabe, o futuro a Deus pertence. Então vamos trabalhar na realidade, dentro dos gráficos. O que os gráficos estão mostrando, o que as médias estão mostrando. Deu-se início a uma tendência de baixa. Ninguém quer que isso aconteça, mas pode acontecer? Pode. Se a gente tem uma chance em 1 milhão, está sujeito a que aconteça, correto? Então vamos colocar os pés no chão e fazer o seguinte: aguardar para que essa reversão venha, seja na média de 100 períodos, ou seja ela aqui na de 200, e ter uma reversão de tendência e volte a subir, porque ao contrário é baixo mais baixo, correto? Então leve em consideração esse suporte aqui, pessoal, porque o gráfico já tocou ele aqui várias vezes e o que determina a força de um suporte é a quantidade de vezes aqui, ó, que o gráfico testa esse suporte. Então para mim aqui é um suporte forte, e se o BTC perder aqui esse suporte, não entrar adoção para uma reversão de tendência, perdendo esses níveis aqui de suporte, com certeza aqui vai atuar e atuar bem, né? Porque se não, a gente vem testar 200, o que não é nada bom para o BTC. Pessoal, vamos analisar aqui agora, deixa eu limpar aqui para a gente analisar RSI e MACD para a gente encerrar, né? Para não ficar tão longo assim. Então assim, ó, a gente observou que cruzou aqui, testou a 50 aqui, essa vermelha aqui é 50, a 9 aqui cruzou, já cruzou, e MACD continua da mesma forma, indicando que é baixa. Vamos dar um zoom aqui no MACD para ver. Você observa o seguinte, ó, o gráfico tocou lá, né, na máxima lá 14K, vamos botar 14K, né? E o que é que acontece? A média, ou a linha positiva aqui, ó, ela cruzou a negativa para baixo, então continua aqui, ó, tendência negativa. Então a gente observa que numa reversão de tendência vai acontecer isso aqui, ó. A média vai fazer isso aqui, inclinar aqui para cima e cruzar. Mas a gente só leva em consideração, pessoal, quando confirma o cruzamento. Não quando aproxima, porque ela pode aproximar aqui, ficar em cima e voltar a cair. Mas quando cruza aqui, aí a gente analisa. Já viu que aqui é a tendência de baixa, né? Está indicando que o gráfico, a tendência é baixista no diário. Então assim, aí a gente analisou aqui, né, que iniciou um cruzamento aqui para uma reversão de tendência. A gente vem e confirma com o RSI. RSI também da mesma forma. Buscou lá o topo, né? Ele veio daqui, ó, desse ponto, mas buscou o topo. E aí, ó, a mesma forma. Está indo para a zona de sobrevenda. Né? Buscar aqui abaixo de 40, 30, 20. Zona de sobrevenda. Quando isso aqui reverter, vai acontecer o seguinte: o MACD vai fazer isso aqui, ó, essa ponta aqui do gráfico vai fazer simplesmente isso aqui para cima. Aí você observa que algo está acontecendo lá nas médias, correto? Ele vai fazer isso. Então vai fazer com MACD, vai fazer com RSI. Aí você vem e observa a situação das médias. Com certeza, se isso acontecer aqui no MACD e no RSI, as médias aqui 9, 21, com certeza a 9 já está cruzando a 21. Então você analisa, porque pode sim estar dando início a uma reversão de tendência, seja você fazendo scalp, ou seja você fazendo longo, médio, trade, day trader ou longo. Presta atenção nas médias. Quem opera média, quem trabalha com cruzamentos de média, sabe, né? Se a gente falar aqui a grosso modo, o que é que acontece? Médias, cruzou para baixo, venda, correto? Média cruzou para cima, compra. Mas analisa, pessoal, estuda sobre médias, correto? No mais, é só isso por hoje. Vamos analisar, levar em consideração que toda vez que o gráfico toca em um suporte, existe a possibilidade de entrar adoção, compradores
e jogar, projetar esse gráfico para cima. Então a gente analisa, aguarda acontecer a reversão da tendência, confirmou-se a reversão, a gente entra e vai buscar o nosso alvo dentro da nossa realidade, levando em consideração a nossa resistência imediata, né, que são as médias e as resistências do gráfico. No mais, pessoal, um bom dia a todos, né, que Deus abençoe. Quem não participa do nosso grupo de WhatsApp, aí embaixo do vídeo tem um link para participar, seja bem-vindo. Inscreva-se no canal, deixe o seu comentário, dê o seu joinha lá e vamos que vamos, né? Assim, na medida do possível aqui, a gente vai atualizando as análises. No mais, um bom dia a todos.